se sem querer você acordasse um troll gigantesco e sanguinário que vai destruir todo o país, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar um país tentando sobreviver a um troll furioso, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Jotun em O Troll da Montanha 2. Esse pessoal está prestes a descobrir que não se deve acordar ninguém de uma soneca. Começamos vendo Tobias contando uma história para a filha Nora, falando sobre como por muito tempo, os trolls e os humanos viviam em paz e em harmonia. Mas essa paz acabou no momento em que uma nova ordem mundial tomou conta da Europa, e junto com isso, o recém-coroado rei Olavo foi designado para cristianizar a Noruega. E segundo essa nova crença, não havia espaço para seres tão primitivos continuarem existindo na Terra. Por isso, se iniciou uma caça aos trolls, o que fez com que basicamente toda essa raça inofensiva fosse massacrada. E conforme isso acontecia, os trolls ficaram cada vez mais receosos das santidades do cristianismo. Porém, a guerra acabou rápido demais. O Olavo não teve nenhum pingo de hesitação e exterminou todos, até mesmo as crianças trolls. Aí, vendo que isso não parece ser uma história muito legal para uma criança ouvir, a mãe da Nora surge na porta e fala que já está bom de histórias por hoje. No entanto, a garotinha fica claramente chateada em saber que o rei Olavo foi tão cruel e que ninguém tentou ajudar os trolls, algo que ela teria feito se estivesse naquela época. Além disso, a mulher dá umas boas tossidas, mostrando que sua condição não estava nem um pouco boa. Apesar disso, ela fala que está tudo bem, dá um beijo no marido para expulsá-lo do quarto e vai para perto da filha, prometendo que um dia vai levá-la até a muralha dos trolls. E como a menina não está com sono, ela decide cantar uma música de ninar, que obviamente também tem a ver com trolls. Após isso, avançamos 30 anos no tempo, quando um cara vestido igualzinho à capa do Enigma de Outro Mundo invade uma cabana no meio do vale de Stenbundalen, nas montanhas de Jotunheimen. Só que logo depois do cara entrar, enquanto ele olha para as coisas que tem ali dentro, a Nora pula nas costas dele, derruba o doidão e o ameaça com uma faca, mostrando que vai acabar com ele no menor sinal de perigo. Porém, o homem revela que é o Andreas Saxen, falando que veio sozinho até o vale porque precisa bater um papo com ela. Então a Nora libera o cara e decide ouvir o que ele tem a dizer. Mas antes disso, ele dá uma boa olhada nas coisas que a mulher anda lendo e pergunta como ela está, para quebrar aquele gelo, né? No entanto, ela deixa claro que é para ele ir direto ao ponto, e o Andreas fala que eles precisam de ajuda, o que a faz entender na hora que é um assunto confidencial do governo, e falar que pensou que o cara tinha saído dessa vida. E aqui o Andreas simplesmente cita Michael Corleone, falando a lendária frase: "Justo quando eu pensei que estava fora, eles me puxam de volta", pra meio que dizer que também pensou que tinha saído dessa vida. Mas ele se justifica dizendo que os tempos mudaram, e que o primeiro-ministro agora é outro, algo que não importa muito pra Nora, já que pra ela todos os políticos são lixos iguais. E provavelmente essa aqui é uma das poucas coisas com que eu vou concordar durante esse filme. E durante a conversa, o Andreas também vê mais um pouco das coisas que a Nora colecionou ultimamente, já que por algum motivo, ela tem matérias que falam sobre ela se retirar do Conselho de Trolls, e do Palácio ter feito uma medida protetiva contra ela. E sem contar que o cara também encontra um exemplar do livro que ele mesmo escreveu, e que aparentemente foi muito criticado por adolescentes no TikTok. E graças à conversa sobre o livro, a Nora fica sabendo que o assunto que ele veio falar tem relação com os Trolls, o que é o tema preferido dela. Por isso, a mulher não consegue resistir à curiosidade, e aceita ir com ele. Durante a viagem de helicóptero, o Andreas entrega um termo de confidencialidade para ela assinar, mesmo sabendo que é pura formalidade. E como isso não significa nada para Nora, ela assina como eu, troll de passagem. Após isso, eles chegam na usina hidrelétrica Vermork, e os professores Moller e Wengel aparecem para recebê-los, o que surpreende a Nora, já que eles não começaram muito bem da outra vez. Por isso, eles meio que quebram o gelo, e se justificam dizendo que na época, o governo não tinha acesso autorizado ao projeto Jotun, ou para as informações que eles sabiam. Só que assim como os trolls, a verdade sempre é revelada, e como a Nora fica confusa com isso, o carequinha explica que muitas coisas que nós sabemos hoje em dia são mentira, como por exemplo, as operações dos aliados durante a Segunda Guerra, a sabotagem da água pesada para frustrar os planos do bigodinho do mal e a corrida para criar a primeira bomba atômica. Coisas que eram apenas uma fachada para mascarar o verdadeiro objetivo da missão, pois essa batalha nunca teve algo a ver com a água pesada. E assim que eles explicam, o grupo chega em um local super secreto, e a Nora descobre que bem ali no meio existe um troll gigante sendo estudado e cuidado por alguns profissionais, algo que a deixa completamente chocada. O Andreas fala que desde que foi descoberto, esse troll é chamado de Jotun, porém ele diz que prefere chamar a criatura de Mega Troll, o que sinceramente parece muito mais um fórum de memes de 2010, por isso eu vou chamar ele de Barba. Além disso, o Engel fala que apesar de ele estar dormindo, existem luzes UV muito fortes instaladas ao redor do troll, para transformá-lo em pedra caso haja algum imprevisto. Só que isso deixa a Nora ainda mais perdida, sem entender exatamente o que está acontecendo nessa usina. Nesse momento, a doutora Marion, que é bióloga evolucionista, aparece ali e se
se apresenta como sendo a líder do projeto há pelo menos 2 anos, e a doutora diz que já conhece a Nora, até porque a mulher é muito famosa. Aí ela começa a falar com o Andreas em farsi, querendo saber por que ela está ali. E em resposta a isso, o cara explica que se o projeto não tiver nenhuma evolução, vai ser tudo fechado. Fora isso, os professores também explicam pra mulher que o Troll não está morto, mas sim hibernando, e que o único sinal de vida é um pulso fraco que vem da área do peito, o que é estranho, já que parte da criatura lembra o solo de uma floresta, e o DNA dele parece com o de uma árvore. E ouvindo isso, a Nora fala que é porque os Trolls são natureza, criados de terra e rochas, de neve e corações entrelaçados com seus ossos de gelo, o que é um antigo conto. E justamente por esse motivo, a Marion dá uma zombadinha dizendo que a mulher está falando sobre superstições, o que já faz a Nora desanimar e perguntar se pode ir embora. Porém, o Andreas fala que ainda tem mais coisas para mostrar e a leva para perto de alguns funcionários. Ok, antes de tudo, eu preciso falar que se você tem um Troll hibernando em paz e sabe que essa criatura é extremamente perigosa, é óbvio que só existem 2 coisas a fazer nessa situação. A primeira é deixar a criatura dormindo em paz, sem fazer experimentos ou qualquer coisa que possa acordá-lo, ou simplesmente acabar com o Troll de uma vez. Fora que independentemente de ser uma usina elétrica ou não, é totalmente sem sentido que o único sistema de contenção de emergência seja alguns holofotes de luzes UV, até porque imprevistos e erros acontecem. E se algo desse errado no momento em que o Troll acordasse, seria fim de jogo. E nem adianta falar que tem correntes ali prendendo o bicho, aquilo ali só vai servir como acessório fashion pro Troll. Essa criatura tem o tamanho de um prédio, galera, e deve pesar toneladas. Se esses cientistas acham que correntes vão segurar o bicho ali, eles são bem burros. Talvez se eles usassem cabos de aço de alta resistência, do mesmo tipo dos usados em pontes suspensas ou guindastes pesados, talvez ajudaria. Sem contar que tem outro problema, né? Onde que isso aí tá ancorado? Porque não adianta ter uma corrente ou o cabo mais forte do mundo e o negócio estar preso com uma solda porcaria. Pra talvez segurar o bicho, eles teriam que prender isso a pelo menos alguns metros dentro das rochas e concretar tudo e talvez chamar um padre para benzer o negócio. Aí talvez duraria uns 5 minutos. Isso que eu não estou falando de como esse pessoal é burro de colocar todas as placas UV na frente do Troll. Vocês acham que quando tiver que ligar essas porcarias, o bicho vai ficar parado sendo churrascado vivo? Ele vai dar um tapa e derrubar tudo isso aí. No mínimo, tinham que ter lâmpadas pelo teto inteiro e também embutidas no chão do lugar, para não correr o risco de ter falhas. E sem contar que Vermork é uma usina hidrelétrica, ou seja, tem muita água pelas redondezas, e provavelmente uma represa, então as coisas poderiam ficar ainda piores se a estrutura fosse abalada, e essa água vazasse para vilarejos e cidades próximas. Fora isso, o Andreas é um imbecil, né? Esse cara jamais deveria ter invadido a casa de uma pesquisadora de Trolls, que estava obviamente afetada psicologicamente e suspeitando de tudo, até porque ela pode ser apagada pelo governo ou algo assim. Ainda mais invadir o lugar sem mostrar o rosto. A escolha mais prudente seria ter se apresentado na porta, como uma pessoa normal faz, e não entrar todo encapuzado, né? Aliás, qual que é o sentido da Marion rir da cara da Nora por acreditar em superstições, sendo que ela tem um Troll gigante bem na frente dela? É sério que isso aí tá no roteiro? Não faz o menor sentido esse conflito idiota. Pra ser sincero, eu já vou adiantar pra vocês, metade dos diálogos dessa porcaria aqui é referência de algum filme ou uma piadinha sem graça, sem contar a forçação de barra que tem em vários momentos. Vai ter hora que os caras vão falar isso aí é coisa de filme, e vão lá fazer mesmo assim, mas enfim, né? E outra coisa, você tem que ser um baita de um babaca pra começar a conversar em outra língua na frente de outras pessoas que não entendem essa língua. É senso comum a pessoa pensar que você mudou de idioma pra falar mal dela, afinal você tá conversando em outra língua na frente da pessoa, né, caramba? E é sério que o governo está ameaçando fechar um projeto desse tamanho se não houver nenhuma evolução? Será que ninguém pensou que se os cientistas agissem na base da pressão, eles poderiam cometer um erro terrível e possivelmente acordar o Troll e deixar o bicho puto na tentativa de conseguir resultados? Além disso, tem uma curiosidade legal aqui, é que a usina de Vermork foi o local de uma das missões de sabotagem mais famosas da Segunda Guerra Mundial, pois foi ali que os aliados explodiram a produção de água pesada para impedir que os nazistas criassem a bomba atômica. Ah, e a tal água pesada é a D2O, e que em vez de ter hidrogênio normal, ela tem deutério, que é um hidrogênio com um nêutron a mais. Isso deixa a água mais densa e com algumas propriedades diferentes. E o motivo dela ser famosa é que ela pode ser usada em reatores nucleares para ajudar a controlar a reação. Por isso que na Segunda Guerra ela virou um assunto ultra sensível. E por último, o rei Olavo, ou Olavo II da Noruega, realmente cristianizou o país à força no século XI, com a ajuda da igreja, é claro. Deixe o seu F nos comentários pros vikings aí. Nesse novo local, a Nora se encontra com a Sig, a hacker do filme passado, que agora está grávida de um filho do Andreas, algo que claramente deixa os dois muito animados, e a Nora um pouco surpresa. E eu até entendo a surpresa, considerando quão idiota foi a invasão que ele fez antes. Eu também ficaria surpreso desse cara estar se reproduzindo. Aí, assim que eles conversam um pouco mais sobre isso, o Andreas fala que não foi por esse motivo que ele trouxe a mulher até esse local, e a leva até uma ala em que tem vários
vários textos em latim, nórdico antigo e sânscrito, e até mesmo runas de antes da época de Cristo, que falam sobre Trolls, e um deles é a Lei do Troll, de Santo Olavo, datada de 1030 d.C., antes do rei cair na batalha de Stiklestad. E nesse texto, que está pela metade, o Olavo basicamente fala que os Trolls devem ser expulsos da Terra, e como já foram vistos pelo menos 2 Trolls nos tempos atuais, os professores falam que precisam estar preparados caso mais um Troll apareça fora de controle, e para se prepararem, eles precisam entender, ao que anda meio difícil ter uma visão diferente da atual, e como o projeto está por um triz de ser encerrado, eles querem que a Nora entre na equipe para ajudá-los a entender os Trolls, mas essa proposta é tão repentina que a Nora fica meio nervosa e decide ir ao banheiro para pensar um pouco. Só que em vez de ir ao banheiro, ela entra em uma porta destinada apenas a pessoas autorizadas, e usa o elevador para subir os andaimes e ficar basicamente cara a cara com o Barba. E sim, eu me recuso a chamar essa criatura de Mega Troll. E aproveitando a chance, a Nora coloca as mãos no rosto dele e basicamente tenta senti-lo, repetindo aquela mesma canção de ninar que a mãe dela cantava para ela. Porém, ela não percebe nada demais e decide ir embora. O problema é que logo após ela virar as costas, o Troll acorda e abre os olhos, deixando a mulher completamente em choque. Ao mesmo tempo, na parte de baixo, os alarmes começam a soar no computador de monitoramento, e a Marion aparece com o resto da equipe para ver o que aconteceu. E na hora em que eles percebem que o Troll despertou e está puxando as correntes que usaram para prendê-lo, o professor fala pro funcionário preparar as luzes UV e ativá-las quando ele mandar. Porém, a Marion fala que não podem fazer isso, afinal a criatura finalmente acordou e eles podem estudá-la direito, e para impedir que finalizem o Troll, ela derruba café no painel de controle e acaba com o sistema de luzes. Vendo isso, o Andreas grita para a Nora descer do andaime e manda todos correrem para fora da usina. Aí, percebendo que vai dar ruim, a Nora tenta descer do elevador o mais rápido possível, mas ela entende que não vai dar tempo e enrola os braços em alguns cintos de segurança que tem ali dentro. Nesse momento, o Troll puxa com tudo os braços para frente, arrebenta as correntes e bate na cabine do elevador, fazendo ela voar longe. Por sorte, ou por puro roteiro, a Nora estava mais ou menos segura por causa dos cintos e consegue sobreviver a essa queda. Então o Andreas abre a porta do elevador, ajuda a Nora a escapar de dentro e eles saem correndo para fora da usina. Infelizmente, o professor Vengel não tem a mesma sorte. O cara simplesmente trava e acaba sendo pisoteado pelo Barba. Já o professor Moller, por outro lado, consegue se esconder e pegar o que parece ser um pedaço de pedra que estava sendo estudado nos laboratórios. Então, o Troll destrói a parede e escapa do subterrâneo, deixando os trabalhadores completamente em choque. Tanto que o Andreas até pergunta que cagada que a Nora fez. Mais tarde, a equipe de cientistas se encontra com o capitão, ou melhor dizendo, o Major Christopher. Após isso, eles vão para a sala de reuniões da base, onde a Marion e a Nora começam a discutir a respeito das pesquisas que estavam sendo feitas com os Trolls, já que a Nora, obviamente, não gosta de como o Troll estava sendo tratado. O Andreas até tenta mediar a situação, porém nenhuma das mulheres está muito interessada em ouvi-lo. Só que nesse momento, o primeiro-ministro chega na sala com o general e com alguns outros agentes para fazer uma reunião e decidirem como vão lidar com o Troll. Desde o início, o ministro deixa claro que nunca gostou da ideia do projeto Jotun, pois achava muito perigoso, e como agora seus medos se concretizaram, ele fala que a única forma de lidar com essa ameaça e proteger os noruegueses é eliminando o Troll. Mas ao ouvir isso, tanto a Nora quanto a Marion fala que essa não é uma boa ideia. A Nora fala isso porque obviamente é injusto eliminar uma criatura que já estava nessa terra desde antes mesmo do país ser fundado. Já a Marion acha que agora, com o Troll acordado, é possível progredir muito mais nas pesquisas. No entanto, o ministro não se importa com nenhuma delas e conta que seu irmão morreu 3 anos atrás, quando tentou combater um Troll usando um sino. Por isso, ele diz que nunca vai cometer um erro igual ao da antiga primeira-ministra e ordena que o general finalize o Troll. Isso acaba deixando a Nora bem pra baixo, e sabendo disso, o Andreas se aproxima dela para dar uma levantada no ânimo da mulher, dizendo que independentemente dos erros do passado, o importante é aprender com eles e seguir em frente. Aí com isso em mente, a Nora solta mais uma frase clichê, parafraseando o Ramones para chamar o Andreas, e vai até a sala de reunião em que o Major está explicando para os outros soldados que o plano deles vai ser encontrar o Troll antes de anoitecer. Assim que ele termina de explicar o plano, a Nora se aproxima para pedir para ir junto nessa caçada, porém ele se recusa a fazer isso, pois não é certo levar civis em uma operação militar, ainda mais depois das mortes que aconteceram 3 anos atrás. Só que a Nora não desiste, e fala que o Major deve isso ao pai dela, mas ao perceber que ficou parecendo que a culpa da morte do velho foi do oficial, ela retira o que disse e explica que assim como o pai que morreu feliz, essa é a vida dela. Aí vendo que ela realmente precisa disso, o Chris aceita levá-la junto, e o Andreas também vai de brinde. Porém, o cara deixa claro que os dois precisam seguir todas as suas ordens, e mostra que dessa vez o exército está bem mais preparado do que antes para enfrentar essas criaturas, tendo até mesmo helicópteros militares, equipados com luzes UV super fortes, chamados de Suna, um nome que o Chris e o amigo dele curtem bastante, pois é como chamavam um sol em norueguês antigo. Nessa hora, a Marion também aparece ali, vestida como se estivesse em Top Gun, perguntando se tem vaga para mais uma pessoa. Afinal,
afinal esse é praticamente o troll dela. E vendo a Marion, o Chris, além de aceitar a mulher na equipe, ainda parte pro ataque, se é que vocês me entendem. Em seguida, a Sig se despede do Andreas e faz ele prometer que vai voltar são e salvo, insistindo para que ele não dê uma de herói. Afinal, o cara é o Clark Kent e não o Superman. Uma comparação que pra mim é simplesmente idiota. Afinal, o Clark Kent ainda tem os poderes do Superman, e o único poder que o Andreas tem é o de passar vergonha. E sinceramente, galera, eu tenho quase certeza que esse coitado aqui vai morrer pensando que pelo menos uma vez na vida dele, ele foi o Superman, o clássico sacrifício. E com tudo pronto, os soldados se dividem em 2 helicópteros e vão atrás do Troll. Bom, tava na cara que o sistema de segurança da usina ser apenas alguns painéis de luzes UV era uma péssima escolha. Já pensou ter um sistema inteiro que dá pane apenas por conta de um copo de café? Tá de sacanagem, né? O teclado do meu PC é a prova de líquidos, e vocês vão me dizer que o painel do equipamento de uma instalação com um Troll de dezenas de metros de altura, que pode sair por aí usando seres humanos como palito de dente, não é selado e a prova de líquidos? É simplesmente palhaçada. Mas também não dá pra esperar muito, já que no filme passado, uma única hacker hackeou o sistema inteiro do governo, sem ninguém perceber. Não é à toa que o governo queria fechar esse projeto, só tem imbecil nele. Mas aqui, a Marion sabotou intencionalmente, porém isso poderia facilmente ter acontecido por acidente. Além disso, não existe nenhum código de trabalho nesse local não. Como é que eles deixam um funcionário levar líquido pra uma mesa que controla as coisas mais importantes de todo o projeto, e que claramente é frágil contra líquidos? Fora que a própria Nora também foi totalmente irresponsável, né? Tudo bem ela querer saber se o Barba ainda está vivo e tal, mas ela nem sabia como essa criatura iria reagir se acordasse, e praticamente ela se colocou em perigo, e também todos que estavam na usina, e se bobear na própria Noruega. Sem contar que o acesso dessa base é ridículo. Como é que ninguém notou uma mulher indo até o topo da torre para mexer no Barba? Eu só tenho uma coisa a dizer: se as pessoas baterem as botas aqui pra frente, é tudo culpa da Nora e da Marion, porque o Barba tava tirando uma soneca de boa, e eu também ficaria puto se alguém viesse me acordar no meio da minha soneca e eu estivesse amarrado e com um monte de gente estranha em volta. Mas mudando de assunto, como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que o pobre do Andreas vai de base. Afinal, não tinha como esse plot de sacrifício ficar ainda mais na cara. Podem marcar aí, galera. Sempre que um personagem prometer que vai voltar pra casa, ou que não vai agir como um herói, ele vai morrer se sacrificando pra salvar alguém. Ainda mais que a Sigrid está grávida, e filho nascer sem pai é o maior clichê que tem. E o cara tá pedindo também, né, galera? Eu não sei quem é mais irresponsável aqui. O Major que tá levando 3 civis para caçar um troll gigantesco, ainda mais considerando o histórico de trolls e helicópteros que esse país tem, ou o idiota do Andreas. O cara é um civil e está prestes a ser pai, e tá saindo numa missão suicida com esses helicópteros aí. É impossível que esse cara vai fazer mais que um soldado treinado pra batalha. E por falar em helicópteros, galera, o que eles esperam fazer com essa porcaria desses Tunas? A menos que eles usem pelo menos uns 10 desses, o máximo que eles vão fazer é bronzear o bicho e tomar uma pedrada. Afinal, eles precisam mirar a porcaria do bronzeador no Troll, e não é muito fácil fazer isso no céu, ainda mais se precisar fazer de forma coordenada, e tentando desviar de um Troll. Seria inteligente se os caras usassem os helicópteros para chamar a atenção do Barba para uma área mais isolada, onde tivessem dezenas de painéis UV prontos para petrificar o Troll. Agora, ir com 2 bronzeadores alados pra cima do Troll é sacanagem, né? Eu não duvido nada que o Barba pegue e bata um no outro só pra se divertir. Pelo menos assim o filme acabava logo. E por que raios aquele professor imbecil ficou parado enquanto essa montanha viva se libertava das correntes? Sério, esse cara aí tava devendo pra um agiota pra não se mexer e apenas aceitar a morte? E outra coisa que eu quase ia me esquecendo: o que exatamente a Marion está pensando quando sabotou o botão que podia acabar com o Troll? Se essa criatura for um desastre para o país e acabar com muitos cidadãos e cidades, ela com certeza vai se ferrar e enfrentar um julgamento terrível, possivelmente até sendo acusada de traição. Em paralelo à saída dos soldados, vemos centenas de jovens curtindo uma festa em uma estação de esqui, e só de olhar para essa galera você sabe que algo de errado vai acontecer. Não demora muito, já que eles sentem várias batidas vindo do chão, parecendo como se um terremoto estivesse se aproximando, mas junto com um tremor, eles também escutam uma respiração pesada, e do nada, o teto da estação é arrancado como se fosse feito de papelão. Só que como esses são aspirantes a tiktokers, ninguém fica apavorado, e na verdade alguns acham fofo e tentam gravar um vídeo da criatura. Porém o Troll mostra que não é nem um pouco fofo, e começa a devorar os jovens, causando um tumulto terrível para ver quem consegue fugir. Nesse momento, os 2 helicópteros se aproximam do local, e veem o Troll devorando o pessoal, o que deixa a Nora totalmente em choque, já que os Trolls não são violentos, ou não deveriam ser. Mas como esse claramente é um perigo para os humanos, o Chris manda a Nora quietar o facho e diz pro Amir ligar a luz UV, pois está na hora de fritar um Troll. E bom, as coisas realmente dão certo no começo, e a luz machuca bastante o Troll. O problema é que durante uma dessas idas e voltas, ao redor do Troll, a criatura consegue pegar um poste e bater com os cabos em direção aos helicópteros, o que acaba danificando a nave do Amir. Infelizmente, o dano acaba sendo muito grave, e fica impossível manter o helicóptero no ar. Por isso, o Amir fala que foi uma honra ter servido com o Chris, e logo em seguida despenca do ar, deixando o Major completamente em choque. Após isso, o Chris fica de frente para o Troll, e começa a
explodir de raiva, pensando sobre o que deve fazer. No entanto, o Barba também não dá pra trás e fica encarando o helicóptero, praticamente dizendo que está pronto para mais uma sessão de bronzeamento. Por sorte, o Chris escuta a Nora e desiste de atacar a criatura, que simplesmente vira as costas e sai andando. Mais tarde, vemos o primeiro-ministro provavelmente conversando com o presidente dos Estados Unidos e falando que apesar do fracasso, a situação ainda está sob controle e não precisa da intervenção da OTAN. E ao mesmo tempo, a equipe sobrevivente está no local da queda do helicóptero. E enquanto o Chris se despede do Amir, a Nora e a Marion estão discutindo sobre os Trolls. Afinal, para Marion, essas criaturas são monstruosas e violentas. Já para Nora, o ataque desse Troll foi totalmente incomum do que ela conhece a respeito dos Trolls. Até porque aquele Troll de 3 anos atrás só feriu pessoas porque estava tentando voltar para casa. Porém, a Marion não acredita em nada disso e diz que a Nora deve ter cuidado em tentar humanizar esses monstros. Em resposta, a Nora fala que ninguém sabe dos horrores que aconteceram com esses Trolls no passado, fora que ficar estudando a criatura por tanto tempo também não foi nem um pouco legal. E então, a Marion fala meio debochando que vai se desculpar com ele, e o Andrea se pergunta se realmente existe uma forma de falar com esses Trolls. E ouvindo isso, a Nora fala que conhece alguém que talvez possa fazer isso. Por esse motivo, na manhã seguinte, a equipe vai até as montanhas de Dovre, onde o Troll acordou 3 anos atrás, e entra no buraco de onde ele saiu. Paralelo a isso, vemos um senhorzinho terminando de fazer uma reforma na casa e falando pelo celular com a esposa que está comprando papel de parede. O problema é que durante a ligação, o chão começa a tremer e o cachorro fica completamente desesperado. Nessa hora, o Troll aparece na visão deles e passa andando sem nem mesmo olhar pros dois. Nesse processo, ele destrói a casa como se não fosse nada, mas pelo menos não machuca o velhinho e nem o cachorro. E eu acho que essa cena aqui era pra ser engraçada, afinal é a mesma casa que foi destruída pelo Troll no outro filme, mas ela só serviu pra mostrar que esse Troll é um grande filho de uma, cês sabem. Afinal, tinha bastante lugar pro bicho passar, e ele tem que pisar justamente na casa. Ao mesmo tempo, a equipe está entrando cada vez mais fundo na caverna do Troll, ou tentando, né? Afinal, o Chris e a Marion ficam parando para conversar, flertar e se conhecerem melhor, quase como se estivessem no meio de um encontro. Apesar disso, a equipe chega a uma ponte que está cheia de madeiras cravadas com símbolos cristãos, algo que a Nora explica ser uma antiga armadilha feita para capturar o rei Troll, pois segundo as lendas, foi nesse local que os cristãos prenderam uma criança Troll para atrair o rei. O estranho é que segundo as lendas, o rei não morreu e saiu da caverna após 3 anos, e mais estranho ainda é que nunca encontraram os restos da tal criança usada como isca. Então eles vão até a ponta do penhasco que tem na caverna, e a Nora manda eles ficarem parados. Aí ela usa a pedra que veio do corpo do rei da montanha para bater algumas vezes no chão, e diz novamente para eles ficarem parados e não se assustarem. E assim que um cheiro de supernatureza enche o nariz do grupo, a parede da caverna treme e um Troll aparece, mostrando que estava ali o tempo todo. Só que ao contrário do Troll que está atacando terror na Noruega, esse Trollzinho, que é o filho do rei da montanha, se aproxima gentilmente da Nora como se fosse um amiguinho. E além disso, a Nora explica que só conseguiu ver esse Trollzinho depois de vir várias vezes na caverna, até finalmente conseguir a confiança da criatura. E todos ficam impressionados em ver a mulher fazendo carinho e se conectando com o Troll. Aliás, ela se conecta com esse Troll da mesma forma que tentou fazer lá na usina. O pior de tudo é que nesse momento, eu tava assistindo essa porcaria chamando a mulher de encantadora de Trolls. E aí logo em seguida, o Chris solta essa. Aí pra mostrar que os Trolls são bons, ela ajuda o Andreas a colocar a mão no bonitão e se conectar com ele, o que faz a Marion chorar bastante com essa bela cena, e o próprio Andreas ficar bastante emocionado. Mas após esse belo momento, chega a parte difícil, e a Nora fala pro Troll que eles precisam de um grande favor. Em seguida vemos o Barba se aproximando de Dovre, e pra ganhar a atenção do gigante, a Nora atira um sinalizador que atrai a criatura para perto deles. Nesse momento, o bonitão se ergue do chão e começa a conversar com o Yotun, ou pelo menos ele tenta, né? Pois o Barba claramente não tem interesse em uma conversa e chama o bonitão pra porrada, algo que ele aceita. Aí, vendo que a situação está ficando feia, o Major avisa o piloto que é pra ele ficar pronto para decolar. Nessa hora, o Barba pisa com tudo no chão e começa a quebrar a superfície do lago congelado em que eles estão. A Nora até consegue correr do foco principal das rachaduras, porém o bonitão não tem a mesma sorte e acaba caindo com tudo no lago, tomando um belo caldo na água gelada. Vendo isso, o Chris ajuda a Nora a se levantar e os 4 entram rapidamente no helicóptero, torcendo para que dê tempo de escapar. E apesar do Yotun ainda fazer um ataque na aeronave, ele acaba errando e dá a chance do grupo escapar sem grandes problemas, sendo que a Nora claramente fica muito abalada em ter perdido seu amigo de pedra. Após isso, o grupo se reúne na base aérea na montanha de Dovre, e como a Nora está bem triste, a Marion puxa assunto querendo saber como ela aprendeu a se comunicar com o Troll. Em resposta, a mulher explica que precisou aprender a ouvir em vez de apenas esperar a sua vez de falar. Além disso, ela revela que uma vez levou o bonitão para fora da caverna, e ele ficou sentadinho olhando as estradas, até que precisou voltar
para a escuridão da caverna. Nesse momento, o mapa sai voando com o vento, e o Andreas o pega rapidamente antes de colocar em cima da mesa outra vez. Só que assim que ele faz isso, a Marion percebe que a rota que o Jotun está seguindo é a mesma rota de peregrinação para Nidaros e a fonte de Santo Olavo. E seguindo essa rota, subindo o país, dá para chegar direto em Trondheim. Aí pensando em tudo que já ouviu do pai, a Nora percebe que na época em que os Trolls estavam sendo exterminados, Nidaros era a capital da Noruega, e o Olavo controlava o país de lá. Dessa forma, ela entende que o Jotun está indo atrás de vingança. Ok, eu realmente não espero muita coisa de jovens bêbados em filmes de monstros gigantes, mas é sério que a primeira coisa que esses idiotas fizeram ao ver um troll putaço foi puxar o celular pra filmar? Se a gente continuar nesse ritmo, a humanidade tá perdida. Será que a Noruega anda tão segura que as pessoas estão se esquecendo do básico instinto de sobrevivência? Se soltar um jovem desse no Brasil, ele perde até as cuecas. Se bem que o errado é a gente, né? E não eles. Agora falando sobre os helicópteros e sobre o plano de ataque. Minha nossa, galera. Quem foi o idiota que bolou esse tipo de arma, em que você precisa chegar tão perto de um monstro gigante pra conseguir dar dano nele? E falar dano é ser bonzinho, né? Como eu disse antes, o governo da Noruega simplesmente construiu os bronzeadores artificiais mais caros da história. Se duvidar, era melhor ter um helicóptero que soprasse as nuvens pra longe pro sol aparecer do que essa porcaria aí. E veja que eu falei melhor e não mais inteligente. É sério, julgando pela distância que eles estavam do Jotun, eu diria que mesmo sem o poste, ele poderia derrubar facilmente qualquer um desses helicópteros. Eu fiquei torcendo pra ele derrubar mesmo, só tem um humano burro nesse filme. Além disso, seria muito mais interessante montar uma frota desses helicópteros pra basicamente cercarem o troll de todos os lados e criarem um ponto focal de luz UV. Assim eles não precisariam se aproximar tanto e o perigo seria bem menor. E falando em planos ruins, a ideia de colocar o bonitão para conversar ou lutar com o Jotun foi muito idiota. Afinal, vale lembrar que ele era apenas uma criança quando foi colocado dentro da caverna para servir de isca. Ou seja, ele basicamente cresceu e viveu a vida toda sozinho, sem ter nenhuma experiência real de interação com outros seres ou de luta. Ou seja, independentemente do seu status como príncipe dos Trolls, o Barba jamais iria escutá-lo, levando em conta que o Troll está com sangue nos olhos e cheio de vontade de se vingar. E eu tenho que falar pra vocês, eu tô começando a chegar na conclusão que a verdadeira vilã desse filme é a Nora e não o Barba. Afinal, a mulher colocou, segundo eles mesmos, um trollzinho para conversar com o Jotun, ou conforme esse cara fala. Megatron. Então, podemos dizer que ela botou um filhote órfão, dócil, para apanhar de um adulto que está puto. Fora que quem escolheu o lugar do confronto foi burro demais, né? Qual é o sentido de colocar dois monstros de milhares de toneladas para ficarem em cima de uma camada de gelo? E sim, galera, é óbvio que esse local é resistente para usos normais, digamos assim. E é provável que nem mesmo alguns tanques passando por ali fossem quebrar o gelo. Mas o papo muda totalmente quando falamos de criaturas pensantes que podem simplesmente concentrar o peso em um ponto só, que foi o caso do pisão que o Barba deu no gelo. Pena que a vilã do filme sobreviveu, né? E eu quase esqueço. Todas as mortes até agora, dos tiktokers na balada e o pessoal do outro helicóptero, foi na conta dessas duas aqui. Mesmo que indiretamente, a culpa ainda é delas. E o bonitão eu acho que não morreu. Afinal, se o troll é feito de natureza, provavelmente ele não deve se afogar, né? Aí sabendo que o Barba quer vingança, o grupo vai rapidamente até a Catedral de Nidaros. E bom, aqui eu tenho que falar que tem um momento tão sessão da tarde que chega a ser ridículo de ver. Eu só posso dizer pra todo mundo aí ficar preparado. Porque se a Netflix sair comprando tudo que é estúdio, é isso aqui que vocês vão ver daqui pra frente em escala muito maior. Pois ao chegarem na catedral, eles se encontram com uma senhora chamada Esther, que cuida do local e que obviamente conhecia o pai da Nora. Tanto que a velha reconhece de cara que a Nora é uma Tidman. Mas como não tem tempo a perder, a senhora leva o grupo para dentro da catedral e pergunta o que exatamente eles querem fazer ali, além de ficar repetindo bora aí como se fosse um NPC travado. Então a Nora avisa que querem encontrar o caixão do Santo Olavo e a senhora os leva até as catacumbas da construção, desejando boa sorte a eles. Afinal, centenas de pessoas já passaram por ali procurando pela mesma coisa. E aqui nós chegamos nessa parte patética que eu falei, pois assim que a mulher fala isso, instantaneamente a Nora e a Marion avistam um símbolo cravado na parede que é igual àqueles que tinham na toca do bonitão. Aí descendo as escadas que estão perto desse símbolo, a mulher mostra pro grupo um quarto que contém algumas tochas e uma pintura do Santo Olavo deitado no caixão, com as 3 feridas que o fizeram perder a vida. E olhando para essa pintura, o Andreas se aproxima para verificar mais de perto, e milagrosamente, o cara acaba derrubando uma parte da parede que fica bem no meio do peito do Santo Olavo. Percebendo isso, a senhora se aproxima para ver o buraco, percebe que ele fica bem no local de uma das feridas e decide checar as outras, encontrando assim mais 2 buracos. Aí, sentindo que tinha algo de errado nisso, a Nora percebe que o formato é basicamente de uma madeira ou de um cano de PVC. Aí ela olha em volta e vê que as tochas têm um formato perfeito para caber ali, por isso ela pega 3 tochas e enfia nos buracos da parede e dá uma giradinha nelas, o que faz a parede meio que saltar como se tivesse sido destrancada. Vendo isso, o
Andreas decide ajudar a Nora, e os dois giram a porta e ela cai direto no chão. Então o grupo olha dentro desse novo local e encontra o que parece ser o caixão do Olavo. Pois é, galera, eles resolveram um mistério de centenas de anos em apenas alguns minutos. Com certeza, esses são os seres mais providos de inteligência de toda a Noruega, o resto é igual aquele pessoal da balada. Em seguida eles entram nessa caverna e veem que além do túmulo ali, também está a fonte do Olavo. Mas como não tem tempo a perder, eles se aproximam para tirar a tampa de pedra e conferir se realmente é o santo que está na sepultura. A Esther não gosta muito dessa ideia, já que obviamente é um momento histórico, porém ela entende que tem muita coisa em jogo e apenas pede pro grupo puxar a tampa com cuidado. E quando finalmente abrem a sepultura, eles encontram o cadáver do Olavo segurando uma espada. Além disso, a Nora percebe que tinha algo saindo da túnica dele e puxa com cuidado para conferir o que é. O chocante é que ao fazer isso, eles descobrem que se trata de uma outra parte da lei dos Trolls. Por esse motivo, o grupo não perde tempo e liga na mesma hora para Sig. Então eles tiram algumas fotos do papel, enviam para Sig e ela meio que coloca as duas partes lado a lado, para que finalmente eles possam entender a verdade sobre as leis dos Trolls. E a verdade é que desde o começo, o Santo Olavo não queria expulsar os Trolls da Terra. Na verdade, ele se sentia em dívida por todo o massacre que cometeu e planejava designar uma parte da Noruega para que os Jotuns pudessem viver em paz. Bom, pelo menos os Jotuns que sobraram, né? E como a igreja queria que todos os Trolls fossem eliminados, o Santo Olavo acabou sendo finalizado para não se rebelar. Paralelo a isso, vimos que praticamente todos os jornais do mundo estão falando sobre os ataques que o Jotun está fazendo contra a população, e alguns presidentes até mesmo deixam claro que vão intervir caso percebam que essa criatura signifique alguma ameaça. E para tentar tranquilizar a população, o primeiro-ministro faz uma conferência de imprensa para explicar que no momento o foco deles é evacuar Trondheim, para depois ver o que pode ser feito contra o Troll. Ao mesmo tempo, na catedral, o Major está fazendo uma chamada de vídeo com o general, que o manda sair o mais rápido possível de Trondheim. Porém, logo após o fim da chamada, ele fala para Nora que não pode simplesmente abandonar a cidade, afinal muitas pessoas boas já morreram para que eles conseguissem chegar até ali. A Marion também aceita ficar para enfrentar o Troll, e como o Andreas vai ser pai em pouco tempo, todos sugerem que ele pense na família e vá embora. No entanto, ele fala que proteger Trondheim é pensar na família, até porque o Troll não iria parar depois de acabar com a cidade. E após decidirem que vão lutar, eles começam a pensar em que tipo de coisa podem usar como arma contra uma criatura que é basicamente imune a qualquer coisa que não seja a luz do sol. Então eles se lembram de que além da luz, o Olavo também eliminava os Trolls usando a espada de prata que está na tumba, mas o Chris deixa claro que prata não é nada demais, e que serve apenas para não oxidar. Ouvindo isso, a Nora percebe que o que machuca os Trolls pode não ser a prata, por isso ela corre até o pequeno recipiente contendo água sagrada, banha uma faca na água e depois usa essa faca para cortar aquele pedaço de pedra que caiu do Rei da Montanha 3 anos atrás. E surpreendentemente isso dá certo, mostrando que o que fere os Trolls é a água benta e não é a espada de prata. E assim que eles ficam em dúvida, se perguntando como vão arranjar mais água benta do que a que tem no recipiente, a Esther os lembra que eles acharam a fonte de água do Santo Olavo, o que obviamente faz dela uma fonte de água benta. E com esse problema resolvido, eles vão atrás de conseguir mais mão de obra para usar a água. Por isso eles vão até o meio da rua, aproveitam que as pessoas estão reunidas para sair dali e o Chris chama a atenção deles para fazer um discurso motivacional. Por sorte, a Marion pega o microfone dele e explica que tem um plano maluco para derrotar o Troll psicopata que está vindo para destruir a cidade e pergunta quem está disposto a ajudar. E como o sentimento de proteger a própria cidade é muito forte, muitas pessoas se oferecem para ajudar. E até mesmo os militares que deviam evacuar a multidão decidem se juntar a esse plano. Então o Andreas toca o sino da catedral e os moradores fazem uma fila para pegar baldes d'água e preparar a munição que será jogada no Jotun. Para isso, a munição do exército é enchida com águas e galões são espalhados pelas ruas para serem explodidos quando o Troll se aproximar. Paralelo a isso, o Andreas promete para Siggy que está tomando cuidado e se aproxima da Nora, que está encarando Jesus com a cara cheia de dúvidas sobre o que está fazendo. Aí eles começam a falar sobre fé, e o cara diz que tem muita fé na Nora, por mais doida que ela seja. Afinal, é por causa dela que eles estão ali. E como a Nora está claramente duvidando do plano, o Andreas diz que prefere falhar do que fazer algo que não acredita. E ouvindo isso, a doutora diz que ele será um ótimo pai. E aqui nós temos a segunda evidência de que o coitado com certeza vai de Vasco. Bom, eu odeio com todas as minhas forças essas soluções ridículas de roteiro ruim. Afinal, a própria Esther diz que vários pesquisadores já passaram por ali para tentar encontrar a sepultura do Olavo e nunca encontraram nada. Então basicamente o que o filme está dizendo é que esses pesquisadores nunca sequer passaram a mão por cima da pintura igual o Andreas fez. É sério isso? Todos os pesquisadores da Noruega são os idiotas e os únicos capazes de pensar em alguma coisa desse país são esse grupo? Sério? E considerando que um dos caras do grupo, que é o major do exército, simplesmente deixou as duas armas dele em cima de uma mesinha antes de entrar na igreja, eu não acho que eles são muito inteligentes. Ainda mais que o cara deixou as armas municiadas em cima da mesinha. E tudo bem o país ser seguro e tal, mas é impossível na cabeça desse diretor imbecil que uma criança poderia entrar na igreja e brincar com aquela arma. Essa porcaria de filme já está me estressando mais do que o normal.
mal. É muita coisa estúpida acontecendo. Fora que seria extremamente improvável encontrar um corpo reconhecível e um papel legível após quase 1000 anos preso dentro de uma caverna úmida. O corpo seria só pó, ou irreconhecível, e o papel teria desintegrado com a umidade em apenas alguns meses. Agora falando sobre o plano do grupo, primeiro de tudo, esse povo tá vivendo antes da Revolução Industrial, né? Por que esse bando de imbecis estão usando baldes? Sério, não inventaram bomba d'água na Noruega ainda? Era só puxar uma bomba d'água lá pra baixo com uma mangueira e esvaziar a p da fonte. Tá de sacanagem que ficaram tirando água com balde em fila. Isso é extremamente ineficiente e demoraria pra caramba. Tirando isso, a ideia de usar água benta para lutar contra o Jotun é muito boa e faz sentido. Porém eles cometeram um grande erro aqui, pois essas bombas aí, no máximo, podem espalhar água benta pela parte de fora do Troll, pelo casco, digamos assim, o que é totalmente diferente de como Olavo usava água benta na espada, pois com a lâmina ele podia cortar o casco e fazer a água benta entrar nas partes internas do Troll, atravessando esse casco. Até porque se desse pra vencer os Trolls simplesmente jogando água benta neles, os cristãos jamais teriam lutado contra eles, usando uma espada que é curta em comparação aos braços dessa criatura. Aí era só usar uma mangueira e jogar água no bicho. O mais inteligente aqui seria molhar a parte exterior das balas de alta penetração, ou até mesmo criar bombas de estilhaços com pregos ou metais banhados em água benta. Alguns minutos depois, quando todos estão preparados e tensos esperando a chegada do Jotun, quer dizer todos com exceção da Esther, que revela pro Andreas que é uma grande fã do livro dele. O problema é que enquanto isso está acontecendo, toda a cidade começa a ouvir os sons de passos se aproximando, deixando claro que o Barba chegou para atacar o terror. Por isso, o Chris manda a primeira unidade se preparar para tirar os morteiros e granadas de água benta, e quando o Troll finalmente aparece na vista, ele também fala pro Andreas tocar o sino da igreja, o que afeta bastante o Jotun. Aí aproveitando que o Troll está desnorteado, os soldados lançam os morteiros e as granadas no alvo, o que parece machucar a criatura e deixar ela ainda mais irritada. E justamente por ficar irritado, o Jotun arranca uma árvore do chão e a lança com tudo na torre do sino da catedral, basicamente acabando com o ataque sonoro. Por sorte, a Esther e o Andreas não são atingidos e conseguem sair sem problemas. E assim que o Troll se livra do sino, o Chris manda toda a unidade parar o ataque e recuar, até porque existe uma armadilha preparada para acabar com o Jotun. E assim que eles se aproximam bastante, o Major ativa as bombas e faz a água benta voar para tudo que é lado, o que realmente parece afetar o Troll, que até queima um pouco. Porém, o dano é tão pequeno que o trio precisa sair correndo na mesma hora para não ser atacado pela criatura, mas no final são apenas humanos e eles não são mais rápidos que o Jotun. A sorte deles é que no momento em que iam ser alcançados, um grito bem alto vem de longe e faz o Barba parar. Então todo mundo olha para trás, incluindo o Jotun, e eles veem o bonitão se aproximando para ter uma revanche. Aí eles rugem para mostrar que o bicho vai pegar e correm para se enfrentar no meio do rio. O problema é que o bonitão era apenas uma criança quando foi jogado naquela caverna e praticamente cresceu sozinho e no escuro, sem nenhuma experiência de vida ou de batalha, e por conta disso, ele é totalmente amassado pelo Jotun. Sério, o Troll é humilhado pelo Barba, não dá nem pro cheiro, o bicho só não leva um cuecão porque ele anda pelado. Mas o grupo da Nora sabe que não pode simplesmente ver o bonitão ser finalizado, e começam a armar um plano para tentar ajudar. E pensando que a água benta não causa muito dano na parte de fora do corpo, eles entendem que precisam fazer o Jotun engolir a água. Então, Andreas pensa em um plano extremamente louco, onde o helicóptero sobrevoa o Troll e lança água na boca dele, algo que obviamente é muito arriscado. E aqui o Chris comenta que isso é coisa de filme. E apesar disso, o Andreas ainda pega o último galão de água benta que sobrou e sai correndo em direção ao helicóptero. E como ele vai precisar de um piloto, o Chris vai junto com ele. Enquanto isso, a Nora e a Marion correm para a beira do rio e começam a atirar as granadas de água benta no Jotun, para ver se conseguem pelo menos distrair ou atrasar o Troll. Ao mesmo tempo, o Chris e o Andreas finalmente levantam voo. O problema é que durante a decolagem, o idiota do Andreas se distrai e quase deixa o galão cair para fora do helicóptero. E ele até consegue impedir isso, porém o detonador cai no chão e é destruído. Assim que fica sabendo o que aconteceu, o Major fala que vai pousar o helicóptero, afinal o galão não pode mais ser detonado remotamente. No entanto, o Andreas se recusa a desistir e pergunta como pode fazer para explodir a bomba. E ouvindo isso, o Chris entrega uma granada pro cara e avisa que a única forma de ter sucesso é fazendo manualmente, puxando o pino pouco antes do Jotun engolir, deixando claro que alguém precisa pular com a bomba. E mesmo sendo confrontado com essa terrível escolha, o Andreas vê que o Jotun está quase finalizando o bonitão e manda o Chris ir para a posição acima do Troll. Afinal, isso não vai acabar tão fácil se o Jotun continuar vivo. Aí mesmo não gostando dessa ideia, o Chris vai para cima do Troll. E sabendo que são seus últimos momentos, o Andreas liga pra Sig, fala que a ama e, óbvio, cita uma frase do Spock, dizendo que a necessidade de muitos supera as necessidades de poucos. O pior é que ele nem mesmo consegue terminar a despedida antes do sinal cair, e tudo que a Sig escuta é o cara pedindo para ela falar sobre ele pro filho deles. Com isso feito, ele abraça o galão de água benta, dá uma boa olhada pro Chris e se joga do helicóptero direto em direção à boca do Jotun, que obviamente não vai recusar um lanchinho. Porém, antes de entrar, o homem puxa o pino da granada, e quando
quando tudo parecia tranquilo, o galão explode e espalha água benta por dentro do Troll. E como a própria Sig fala, cheia de tristeza, o Andreas morreu como um super-homem e não como Clark Kent. E só de ouvir isso dá vontade que o cara morra de novo. Nessa hora, o bonitão se levanta do rio e vê o Jotun todo acabado por conta da água benta. Por isso ele se aproxima e atravessa a mão no peito do Troll, arrancando assim o coração dele e dando um fim à pobre criatura que só queria se vingar. E justamente por ser algo tão trágico, ele dá um grito triste pro céu, e a Nora olha pra ele com lágrimas nos olhos. Aí terminamos com uma frase motivacional no final, que eu nem vou me dar o trabalho de repetir, mas a igreja foi reformada, o grupo foi viver numa cabana no meio do gelo, e o filho do idiota do Andreas nasceu, e o bonitão visita ocasionalmente a galera da cabana. E infelizmente, o careca maldito conseguiu salvar um espécime de Troll, e está mantendo ele preso em uma caixa, enquanto conversa com o governo que quer continuar com as pesquisas, pra provavelmente ter um terceiro filme dessa podreira. Ok galera, eu nunca vi tanta gente burra em tão pouco tempo. Não precisa ser nenhum gênio para entender que os caras matavam trolls na antiguidade com espadas por motivos óbvios, né? Tem que atacar o bicho internamente. Ficar chamuscando o troll por fora só vai deixar ele mais puto. E eu nem vou falar de planos para acabar com o troll, porque a esse ponto eu já tava torcendo pro Barba dizimar esse país. Porque depois da cena dos baldes e de um militar largando as armas na entrada da igreja, foi demais pra mim. Além disso, o sacrifício do Andreas foi outra burrice, né galera? Afinal, se ele só jogasse a p do galão na boca do troll e ele engolisse o negócio, não é possível que ele não iria se dissolver ou quebrar dentro do troll e a água benta não iria escapar. Realmente o cara tinha que se jogar de lanche pro troll pra fazer tudo isso, sem contar que a porcaria da granada explode depois de um tempo, e tem várias maneiras de fazer uma granada explodir sem precisar pular junto com ela, mas o roteirista queria matar muito esse idiota do Andreas, pra ter alguém do grupo principal morrendo no filme. O cara só esqueceu que tá geral cagando pra esses personagens, e a morte do cara só foi estúpida mesmo, pois ela era extremamente evitável. Vai ver, o cara quis fugir da responsabilidade de ser pai e preferiu se jogar em um troll. Tem uns que vão comprar cigarro e tem outros que se jogam na boca de um troll, vai entender, né? Mas vamos falar das notas. E é tanta burrice que vai doer fisicamente escrever essa parte. Começamos pela Marion. A mulher simplesmente ignora que ela foi uma das principais culpadas pelo troll ter escapado, porque ela sabotou o sistema de UV lá no começo de tudo. Ainda por cima, ela fica o tempo inteiro flertando com o Chris, como se eles estivessem dando rolê por aí, e não caçando um troll que já finalizou várias pessoas. Nota 1 pra ela. Já o Chris é outro que age como se estivesse jogando videogame, e não caçando um troll. O cara levou os civis para uma operação extremamente perigosa, ficou flertando no meio de uma crise, já que tinha um troll atropelando pessoas e casas no país. Deixou as armas em cima de uma bancada, onde qualquer um poderia passar e pegar, e ainda por cima, deixou um civil se sacrificar, sendo que tinha como fazer aquilo de outra forma. Mas aí, aqui é o Andrés que estava querendo morrer pra caramba, né? Ele insistiu bastante para se sacrificar, mas enfim, nota 4 pro Chris. O Andreas, eu nem tenho o que falar muito do cara, já que a maior parte dos diálogos desse maluco é uma frase reaproveitada de outros filmes, então eu vou deixar uma aqui que combina bastante com ele. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. Nota 3 pro cara. O bonitão é outra vítima da Nora, né? O coitado tava de boa na caverna dele e do nada foi chamado para apanhar do Barba. O bicho só sobreviveu porque os trolls são casca grossa, senão ele já tinha entrado pra conta de kills da Nora. Nota 7 pra ele. Já o Barba, eu também fico com pena do bicho. Ele tava hibernando de boa, e a Nora foi lá e acordou o cara. Aí depois foi só sofrimento. Tentaram fazer bronzeamento artificial no bicho contra a vontade dele, e só pararam quando fizeram ele engolir o chato do Andreas e ser implodido. Nota 7 pra ele. Agora vem a verdadeira vilã, a Nora. Ela causou toda a destruição que aconteceu no filme, e ainda por cima, a mulher conhecia um troll que era de boa, e em vez de apresentá-lo aos cientistas, ela preferiu acordar um que provavelmente seria violento, se bem que se ela apresentasse o bonitão, ele ia virar rato de laboratório, e o coitado não merece isso também, né? Então aqui, se a Nora simplesmente voltasse pra casa, nada iria acontecer e ninguém iria morrer de graça. Provavelmente só o Andreas, né? Porque o cara tava querendo morrer desde o começo do filme, quando ele invadiu a cabana da Nora. Mas a nota da Nora é 1. Fala galera, esse foi como derrotar o Troll da Montanha 2. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você morasse em uma cidade onde vive uma criatura terrível, o que você faria? Quer saber se o pessoal vai conseguir sobreviver ao Pennywise? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca correr em linha reta se algo grande estiver vindo atrás de você.